Quando pensava nas Óticas Carol, prepare-se! Chegou a OC, a marca exclusiva de óculos das Óticas Carol, desenhados na Itália, feitos no Brasil e para brasileiros. E o primeiro lançamento não podia ser mais especial, uma collab exclusiva com a Bruna Marquezine, que ajudou a criar e desenvolver todos os modelos. Tudo isso por apenas R$10 de R$ 35,90 ou R$ 359 à vista. Visite a loja próxima e peça para conhecer os óculos da OC mais Bruna Marquezine. Muito se fala em reforçar a imunidade durante a pandemia como forma de prevenção. Mas por quê? O sistema imunológico está diretamente ligado à proteção do organismo. Por isso, a Vitale preparou uma fórmula da imunidade, composto por vitamina D, vitamina K2 e zinco. Melhora a qualidade do sistema imune, permitindo que o organismo esteja mais preparado para lidar com qualquer tipo de doença infecciosa. Consulte seu médico e cuide da sua saúde. Vitale Farmácias. Se você tem os seguintes sintomas: tosse, febre, coriza, dor de garganta ou dificuldade para respirar, faça o exame de RT-PCR, o único capaz de detectar a presença da Covid-19. Faça seu exame na MS Análises Clínicas, laboratório de Pelotas, que entrega seus resultados em até 12 horas. Agende sua coleta a domicílio ou no Drive. Ligue 53 999 47 9867 ou no 53 999 74 1700 e também no 53 999 90 7853. MS Análises Clínicas, em defesa do nosso bem mais valioso, a vida. Andresa Voloski Ribeiro, biomédica, esteta e acupunturista, com excelência em tratamentos que envolvem saúde e beleza. Confira as novidades exclusivas em rejuvenescimento e mapeamento facial, aplicação de botox, preenchedores, peelings químicos e skin booster, atuando na melhora das manchas, olheiras, rugas, flacidez de rosto e pescoço. Andresa Voloski Ribeiro, fone 981440140. Olá, sou a Daniela, docente da área da saúde do Senac Camaquã. Estamos com matrículas abertas para diversos cursos da área da saúde, como cromoterapia, massagem desportiva, limpeza de pele, vendedor de farmácia e muito mais. Garanta já a sua vaga e aproveite as condições especiais de pagamento. Para mais informações, acesse senacrs.com.br/Camaquã ou mande um WhatsApp para 99124 6334. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. As melhores promoções. Acústica 97. A partir de agora, na Acústica, você acompanha um programa voltado para a tua saúde. Mais qualidade de vida para o corpo e a mente. Tua Saúde. Apresentação, Fábia Richter. Olá, queridos, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Tua Saúde. Uma boa noite muito especial para quem está saindo do trabalho, quem está no carro, quem está passando na BR, quem está indo no super, quem tem ainda que pegar as crianças antes de ir para casa na sexta-feira. Sejam todos bem-vindos e fiquem ligadinhos, porque tu pode, além de ouvir o Tua Saúde na 97.7, tu também pode assistir através do canal do YouTube, youtube.com.br/Acústica FM, ou ainda no facebook.com/Acústica FM ou Facebook Fábia A. Richter. E acompanhe pelo vídeo, tu pode inclusive ligar na tua TV Smart TV. E nós estamos aqui, felizmente, com a possibilidade de receber as tuas perguntas, seja pelo Facebook ou ainda pelo WhatsApp, pelo 51986-369700. Eu sou Fábia Richter e hoje nós vamos falar de obesidade e vamos contar a experiência de pessoas que na vida real enfrentaram a obesidade, passaram por um procedimento muito importante e vão contar aqui um relato, vai ser bem bacana, vai ser um programa muito descontraído, já vi isso aqui no Making Off e eu tenho certeza de que vocês vão gostar. É um tempinho que tu tem aí
aí para compartilhar, avisar o teu vizinho, avisar teu parente, compartilhar com os amigos, porque o programa Tua Saúde, ele fala de saúde, ele não fala de doença. Nós estamos aqui porque queremos ter saúde, e ter saúde é uma decisão. E o depoimento dessas pessoas vai confirmar isso, porque cada um deles passou pelo esforço de mudar a sua vida. Então, fiquem conosco, nos ajude aí, fazendo com que a informação chegue, porque esse é o nosso objetivo. O Tua Saúde está no ar graças ao oferecimento de Óticas Carol. A Carol está com uma grande novidade, é a coleção OC, uma marca própria das Óticas Carol, assinada pela Bruna Marquezine. Apenas 10 vezes de R$ 35,90. As Óticas Carol estão em Camaquã, Dom Feliciano, né, Ellen? Dom Feliciano, São Lourenço do Sul e Pelotas. E a Vitale Farmácias, sempre cuidando de você. E tem uma dica top aqui, né? Enxaqueca causada por estresse, nervosismo, inquietação, ansiedade, problemas do sono. Tudo isso dá uma dor de cabeça latejante que te dá um baita do mal-estar. Pode ser utilizado, então, 3 vezes ao dia, um fitoterápico de maracujá, porque ele tem flavonoides que proporcionam uma redução na ansiedade, melhoria na qualidade do sono e levam ao relaxamento e uma sensação de bem-estar. Andressa Voloski Ribeiro, biomédica, esteta, acupunturista, novidades exclusivas no rejuvenescimento e mapeamento facial. Informações pelo telefone 51 981 44 0140. Olavo Moraes, 644, Executive Center, sala 607. Além disso, nós temos o patrocínio aqui, o oferecimento de MS Análises Clínicas. Tu tá ainda com dúvida do Covid? Não faz teste, faz exame, porque é isso que vai fazer a diferença para tu conseguir fazer o diagnóstico definitivo. Ligue para 539-9974-1700 ou 539-9990-7883. A MS Análises Clínicas é um laboratório de Pelotas que entrega o resultado do exame em 12 horas. RT-PCR. Agende o seu exame hoje mesmo. E Senac, a força do sistema Fê-Comércio. O Senac está com matrículas abertas para diversos cursos na área da saúde. Cromoterapia, massagem desportiva, limpeza de pele, vendedor de farmácias e muito mais. Acesse senacrs.com. Como é difícil. De novo, senacrs.com.br/Camaquã ou mande um WhatsApp para 99124-6334. Senac, a força do sistema Fê-Comércio ao seu lado. Então, já deu tempinho aí de tu avisar os teus amigos, os vizinhos, os parentes, e nós vamos então apresentar os nossos convidados, né? Então, estamos recebendo aqui 3 amigos meus, pessoas queridas, né? Fico feliz em poder rever a todos aqui hoje. Alguns, nós temos história, e conforme eu for apresentando eu vou falar. Então, a Ellen Pereira Alalão, falei certo? Falou certinho. Ótimo. Farmacêutica, bioquímica, empresária, mãe do Eduardo e do Rafael, operada há 10 anos. Eu não lembro dela gorda. Graças a Deus. Que bom, coisa boa. Ninguém deve lembrar, né, Ellen? É isso aí. Espero, né? Estamos com a doutora Lilian Alexandre Bartz, advogada, mãe do Luiz Augusto. Quantos anos tem o Luiz Augusto? 6 anos. 6 anos. Parece que foi ontem também, né? Como o tempo passa rápido. Bom, eu já estou para ser vó, né? Não, ainda não. Mas já poderia ser. Procuradora do município da Chuvisca, operada há 9 meses, tem história mais recente e tem todo o processo de pós-operatório muito na mente dela. Mas eu preciso dizer para vocês que a Lilian me acompanhou no processo do fake que me atacou o ano passado, né? Com coisas muito mentirosas, tanto que passou o período eleitoral. É importante que talvez a gente tenha que falar disso em algum momento. A internet ela tem que ser usada para o bem, nunca para o mal, né? E então, Lilian, é um prazer te ter aqui. Muito obrigado
por ter aceitado o convite. E o João Vicente, que me ajudou a botar muita luz no Cristal. Mas nós demos luz para aquele povo, Com né? certeza, pai. Com Iluminamos a zona urbana. João Vicente Gomes Justo, empresário, engenheiro eletricista, produtor rural, operado há 18 anos. Que legal. Queridos amigos, sejam bem-vindos, então, ao programa. Obrigada pelo convite. Bom, o que é a cirurgia bariátrica? Muitos devem ter perguntado, né? Mas o que é isso? Enfim, o que tem a ver com obesidade? A cirurgia bariátrica é a cirurgia que a pessoa faz, é um procedimento bem importante, considerado uma grande cirurgia, e que a pessoa faz para reorganizar o aparelho gástrico dela, de modo que ela não absorva tanto os alimentos e, com isso, diminua o seu peso. Lembrando que, antes de mais nada, e vocês vão ouvir muito nós falarmos disso, a obesidade está ligada a uma mudança de atitude. E a cirurgia só dá certo mesmo se essa mudança de atitude for da cabeça, interna da pessoa. Então, o que vocês vão ver aqui são exemplos de pessoas que passaram por todo o processo também de uma mudança mental para se tornarem magros. Então, vamos lá. A minha primeira pergunta que eu vou colocar na mesa, vamos ver como que nós vamos começar, né? Vamos colocar para as pessoas ouvirem. O desconforto da obesidade, né? Talvez para ti seja mais difícil, porque tu nem deve lembrar disso mais. João Vicente, o que tu te lembra da obesidade? O que te trazia de prejuízo? O que tinha de tão ruim? Além da parte estética, que eu acho que isso influencia muito, é uma questão de autoestima. Mas o que acontecia? Como é que era essa vida? Fábia, boa noite, então, aos ouvintes da acústica, o pessoal, as senhoras da mesa, as meninas da mesa, as amigas Fábia, Ellen e Lilian, o pessoal da produção aqui, o Valério. Fábia, a gente não esquece. Esse aspecto estético, isso que eu esqueci. O aspecto feio da obesidade eu esqueci. O que eu não esqueço, que eu não esqueci até hoje, é o desconforto que a obesidade me trazia em alguns males que eu sofria. Por exemplo, a razão da minha principal tomada de decisão em fazer a cirurgia, eu já apresentava alguns problemas. Começando pressão alta, triglicerídeos alterados, glicose um pouquinho alterada, colesterol em elevação. Mas meu maior problema, e já estava sofrendo consequências disso, era a questão de dormir mal. De dormir mal. Sim. Eu sofria apneia do sono. Eu já tinha sofrido mais de um acidente de automóvel. Eu dormia em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer lugar que eu ficasse parado à espera de alguma coisa, eu dormia. Nossa. Então isso me causava um desconforto. Se eu ficasse aqui, eu poderia contar N episódios, alguns engraçados até, alguns pitorescos, motivo de chacota, e outros graves de acidentes de carro. De dormir na sinaleira, de sair fora da estrada, de quase me acidentar com a família. Então eu tive que corrigir isto. E isso foi a principal razão. E aí eu tentei outros tratamentos. E aí fiz eu tive uma... Só para narrar rapidamente, para deixar os colegas, as meninas que são muito falantes, começarem a falar. Eu venho de uma infância de um menino muito magro, depois uma adolescência aumentando de peso, e a partir dos 25 anos engordando muito. E dos 30 aos 40 anos, um sobrepeso violento. Cheguei aos 40 anos com 130 quilos, com IMC de obesidade severa. E aí então, desde os 25 anos fazendo dietas, engordando, emagrecendo, e não conseguindo se educar, alimentação, estresse de trabalho, estresse da vida e tal. E aí, quando chegou aos 40 anos, eu vou ter que tomar uma atitude, porque aí a apneia do sono estava me causando problemas do dia a dia, problemas diários, assim. E aí eu tomei a decisão. Então essa foi a principal razão
Então, o aspecto feio da obesidade, eu olho fotos assim, a gente fica um pouco envergonhado daquilo, mas aquilo esqueceu, aquilo foi superado pelas N coisas boas que a cirurgia trouxe. Mas aquelas coisas da apneia do sono eu não consigo esquecer. Isso foi determinante. Então, isso foi o que principalmente me fez tomar essa decisão para corrigir. E graças a Deus, corrigi. Comecei a dormir melhor. E aí, um monte de coisa boa que só aconteceu, né? Essa questão do feio, né? É importante dizer que o feio está no olhar de quem olha, né? Então, a autoestima, nós sabemos, né? Tem pessoas que são felizes e que estão bem. E a gente também não quer passar uma ideia de que está errado. Agora, sim, o excesso de peso, ele é um grande agente causador de outros malefícios, né? Eu quero te perguntar uma outra coisa, assim. Há 18 anos atrás, a cirurgia tinha um outro jeito, com muito mais dificuldade do que agora que a Lilian passou há 9 meses, né? Tu consegue te lembrar do medo, da dúvida, da decisão de fazer a cirurgia? Esse número, uma certa facilidade para guardar essas estatísticas. Naquela época, quando eu comecei a procurar a cirurgia, esse tratamento, eu me lembro bem que fui avisado e fui mostrado pelos próprios médicos, morria 0,5% das pessoas que faziam cirurgia. Quer dizer, morria uma pessoa a cada 200. Isso é um índice altíssimo. Sim. Morria uma pessoa a cada 200 que se operavam. Então eu fui aconselhado, fui assim, quando eu disse que ia fazer, comecei a ver isto, fui aconselhado por conhecidos, por amigos, por amigos e outros conhecidos. Tia, não faz. A possibilidade de morrer é muito grande. Eu digo, eu vou fazer. Eu vou correr o risco, porque eu preciso melhorar a minha vida. Senão eu vou morrer de obeso. Logo ali eu vou morrer num acidente. Sim. E também não se tem exatamente a estatística de acidente de trânsito que gente que morre dormindo por apneia. O fulano bateu o carro porque dormiu, porque cochilou. Morreu por apneia de sono. Tu sabe que te ouvindo... Isso aí eu li muito e pesquisei e vi muito disso. Te ouvindo falar agora, anotei um assunto para um programa falar dos distúrbios do sono. Então eu andei muito atrás. Já que tu está de aniversário hoje também. Parabéns. Obrigado. Então, assim, Fábia, voltando a esse ponto, então, naquela época era uma cirurgia de muito, muito risco, mas eu corri o risco. Acompanhei um rapaz aqui de Camaquã, não vou citar o nome, que faleceu. Quando eu fiz a cirurgia em março de 2003. E ele fez a cirurgia em setembro de 2002, casualmente no dia do meu aniversário. Então hoje eu estaria fazendo 21 anos que ele fez a cirurgia. E eu acompanhei ele, e ele veio a falecer um pouco antes da minha cirurgia. Uma pessoa bem conhecida em Camaquã. E eu vi que eu comecei a acompanhar, ele trabalhava no comércio, eu comecei a acompanhar, então daqui a pouco o cara morreu. Mas, eu vou ter que fazer e tal. E graças a Deus deu tudo certo, como deu certo para a maioria das pessoas. Para a grande maioria. E hoje a cirurgia evoluiu, hoje ela é muito menos invasiva, as técnicas melhoraram muito, né? Eu tenho certeza que eu sofri muito menos que as amigas que estão aqui, que eu sofri muito mais que as amigas que têm aqui, porque as técnicas melhoraram muito, né? Então, eu optei por correr o risco e, graças a Deus, deu tudo certo. Deu tudo certo. E valeu a pena, e só coisas boas, né? Foi a opção que eu fiz na época. Tinha que fazer. Eu ia morrer cedo por outras razões que eram consequências da obesidade, com certeza. Sim. Tem uma frase muito feia de dizer: não tem gordo velho. Verdade. Com raras exceções. Pois é. Isso é muito chato de dizer. Obesos severos têm vida curta. Sim, pelo próprio malefício, né, da obesidade. Estou dizendo isso numa rádio, mas... Bueno, então, meninas, vamos lá.
O que vocês lembram, assim, da decisão, desse momento, né? O que levou a fazer a cirurgia? Ellen, vamos pela ordem das cirurgias, Li. Eu tive muito um enfoque psicológico, assim. Eu passei, sei lá, desde os meus 18 anos ganhando peso, né? Sempre acima do peso. Então, eu estava sempre buscando alternativas de emagrecer. Então, era uma época que tinha uma comercialização muito grande de medicamentos anorexígenos, né? Que são medicamentos que hoje até não são mais produzidos, mas que eram verdadeiros venenos de rato, que nem a gente comentava, né, na época. E eu tomei todos que existiam. E aquilo causava realmente, assim, efeitos colaterais horrendos, assim, né? Tipo, deixava a gente numa agitação muito violenta, né? Quem já usou vai entender o que eu estou dizendo, assim, a gente fica muito agitado, muita secura na boca, não consegue dormir, sono muito agitado, assim, dormia muito pouco. E sempre o, né, famoso efeito sanfona, assim. Aí eu tomava essas, né, que nem a gente bobeava, as boletas, né? A gente toma a boleta e aí emagrece, e aí tu precisa parar com aquilo, né? Porque eram medicamentos fortíssimos, assim. E aí o que acontecia? Ganhava o peso todo novamente e muito rápido. E isso era uma coisa que me abalava muito, né? No período, isso, né? Mais nova, então ali ao redor dos 20 anos, eu me lembro a época da minha faculdade, né, que era uma coisa assim, a gente está inserida num meio onde o físico, né, a Sim, coisa é uma do idade muito estereótipo difícil. é uma, né, aquela coisa também marcante, complicada, assim, de lidar. E aquilo começou a atingir muito meu psicológico. Eu já sou muito ansiosa, então eu tinha uma ansiedade muito grande. E eu descontava na alimentação, né? E eu tinha vontade de comer as coisas assim como os meus colegas comiam, assim. E eu cheguei a ter experiências, assim, que eu me lembro bem de a gente sair da faculdade, né? Do lado tinha um trailer, assim, de um X fantástico em Pelotas. E aí, assim, ó, das minhas colegas dizerem assim, vamos ali, vamos comer um X, né? Depois da aula, todo mundo sai às 7h30 e tal. Vamos ali, todos juntos, vamos comer um X. Eu dizia, não, obrigado, que eu tô de dieta. Então, eu vivia de dieta. Mas eu entrava em casa, eu morava na frente da faculdade, né? E eu entrava em casa, eu baixava as cortinas, porque como eu morava bem em frente, assim, né? A católica, eu baixava as cortinas e eu pedia o X dos círculos. Mas eu sentia vergonha de ser gordinha, né? E estar comendo X, porque a gente é assim, ó, hipocrisia dizer que a gente não se preocupa com o que os outros estão pensando. E a gente se preocupa. Na hora de vestir uma roupa, a gente se preocupa, a gente se olha 50 vezes no espelho. E isso tudo vai tomando uma proporção muito grande, assim. Tanto que se tu me perguntar assim, qual foi a grande mudança na tua vida, assim, né? É a questão psicológica, não é nem a questão estética, assim. Eu me lembro que eu cheguei depois que eu tive meu segundo filho, né? Eu fiz a cirurgia, meu filho tinha 1 ano e meio. Então também todo mundo dizia assim, mas o Eduardo é pequeno e tu vai te arriscar a fazer uma cirurgia. Eu digo, sim, vou, porque ele precisa que eu sente no chão para brincar com ele e as minhas pernas ficam dormentes, eu não consigo ficar muito tempo no chão. E eu não era obesa, né? Eu era até gordinha, mas tá tão bonitinha, né? Aquela coisa assim. Eu emagreci, eu emagreci 40 quilos e eu sou uma pessoa muito baixa. Então, 40 quilos faz muita diferença. Uhum. E aquela questão toda da gente, né? Veste 50 roupas e nada, tu te sente bem, né? Tu vai numa loja e a roupa que tu gostaria de comprar não tem na numeração que tu precisa, ou então fica, né? Não fica confortável, né? Nem fica bem. Então, assim, isso eu passei muitas vezes, de ir para as lojas e eu não gostava de nada. E aí eu saía e comprava calçado, comprava bolsa, maquiagem, entendeu? Porque isso era uma coisa que
né? Eu queria. Uma compensação. Né? Uma compensação. Então, assim, isso tudo vai tornando muito pesado, principalmente essa questão, assim, do tu viver em função daquilo. Eu vivia em função de tentar emagrecer, né? Um dia eu sou farmacêutica, né? Então, eu ainda enlouquecia e fazia. Eu montava fórmulas, sabe? Fórmulas que continham diurético, que continham laxativos, que continham um monte de coisas para melhorar a função do fígado, do não sei o que lá, para ver se o metabolismo acelerava e tal. É bem complicado, assim. E eu tive um ganho de peso muito rápido, porque eu tive um tipo de distúrbio de tireoide, chamado tireoidite de Hashimoto, né? Desenvolvi por estresse no período da faculdade. E eu, assim, eu sofri tanto com isso que a minha irmã fez uma ligação para psicólogas passando por mim e dizendo assim, querendo, né, que retornasse para agendar uma consulta, porque eu só dormia, eu comecei a faltar aula, sabe? Eu não queria falar com ninguém, eu não queria ver ninguém. E assim, eu chegava, como eu morava em frente à faculdade, então a minha casa era point das colegas. Saíam da aula e iam lá tomar um chimarrão, né, e tal. E eu dava ordem para o porteiro dizer que eu não estava em casa. Eu apagava as luzes e desligava a televisão se eu ouvisse alguém fechando a porta do elevador. Então, assim, procurei, realmente fui ao psicólogo, né? Conversamos e tal. E a minha irmã dizia, tu tá em depressão, né? E não era um distúrbio violento de tireoide, onde ali eu engordei uns 20 quilos, assim, eu acho, muito rápido. E depois seguia naquela luta, né? Tentando sempre emagrecer. E eu não sentia que eu tinha qualidade de vida, né? Eu subia uma escada, eu ficava cansada, não tinha pique, assim, né? Não gostava. Então, eu precisava fazer atividade física para tentar emagrecer, mas eu detestava aquilo, né? Porque eu chegava lá e eu não tinha nem condições físicas, assim, de fazer. E eu não era obesa, assim. Então, eu imagino, né, no teu caso, assim, o quanto realmente é mais complicado, assim, né? O processo realmente, assim, é um processo onde a gente precisa aprender a fazer escolhas. Desde o momento que tu decide fazer a cirurgia, é uma questão de escolha. Dali para frente, para o resto, né, esses 10 anos que eu já convivo com a cirurgia bariátrica, a cada dia, a cada momento e a cada prato que tu serve, é uma questão de escolha, né? Às vezes as pessoas dizem assim, claro, tá bem magrinha, né? Mas também ela fez uma cirurgia, assim, como se fosse uma fórmula mágica e como se fosse simples, né? A cirurgia bariátrica, ela não é simples, mas ela te traz, né, se acompanhado de um bom profissional e se tu tiver um bom preparo psicológico, ela te traz muitos benefícios, assim, ela te traz muita qualidade de vida. Hoje eu subo escada correndo, né? Faço o que eu quiser, assim, eu durmo muito melhor, né? A minha tireoide, ela foi normalizando ao momento que o meu metabolismo foi acelerando e né, eu me operei há 10 anos, então há 9 anos eu fui gradualmente tendo que diminuir a dose do medicamento e eu nunca mais tomei medicamento para tireoide. Não que todos vão passar por isso, né? Como eu disse, eu tinha um distúrbio, né, muito relacionado ao estresse, assim, e que eu consegui, aos poucos, organizar. É uma série de fatores. Mas é isso, assim, são escolhas. Eu preciso agradecer os depoimentos, né? Porque tô vendo, assim, a emoção de vocês de falar disso, né? E é muito, assim, se expor, né? Falar da sua vida, né? É de muita coragem. Então, eu quero agradecer muito. E vamos ouvir a Lilian, então, agora. Chega bem pertinho do microfone, Lilian, é isso. E conta, assim, como é que foi esse teu momento, né?
de Sabes, cirurgia? Fábio, boa noite a todos, né? Nós já conversamos bastante ali nos bastidores, mas a minha situação diverge. Embora eles não tenham falado em tempo em que foram obesos, eu tenho uma situação muito peculiar, porque eu só me tornei obesa de verdade após os 30 anos. Eu, desde criança, eu venho de uma família, a família paterna tem uma história genética de obesidade muito forte. O meu pai era obeso, faleceu jovem, e acredito que a obesidade foi o grande fator que veio desencadear a morte dele aos 50 anos. E então eu cresci me achando gorda. O meu apelido carinhoso de infância era Buião. Só que eu era magra, muito magra. Eu não era gorda, mas eu passei a minha adolescência e até os 25 anos me achando gorda. Quando eu chegava aos 71 quilos, que é menos do que eu peso hoje, eu já tomava as boletas de veneno de rato. Exatamente aquilo, porque eu me achava gorda. Quando eu cheguei aos 30 anos, que eu acho que eu tomei as rédeas da minha vida, que eu disse que se dane isso, eu comecei a engordar. Foi quando eu parei de me cuidar. E eu ganhei 35 quilos em 3 anos. E dali só foi. Quando eu parei de me pesar e comecei a comprar as roupas maiores. Porque hoje em dia, a roupa plus, ela tem muito mais opções em muito mais lugares. Há 10 anos atrás não tinha. Não tinha. Uhum. Então, eu já tinha aquelas lojas que eu comprava plus, eu usava G3, G4, e eu não me enxergava com a gordura que eu hoje, olhando as fotos, vejo, né? Só que aos 35 anos eu comecei a ter problemas de saúde. Aos 32 eu descobri 2 hérnias de disco cervical. E dali só começou a evoluir todos os meus problemas físicos. Até que chegou na hipertensão. Eu tomei remédio para hipertensão muitos anos, né, diariamente. Eu fiz a cirurgia com 40 anos, eu acho que aos 36 eu comecei a tomar, foi depois da minha gravidez. Eu tive uma gravidez de alto risco pela obesidade e eu cheguei à obesidade mórbida, IMC 40. A partir de 40 é o pior grau da obesidade. Eu estava com 119,6 kg. Eu tenho 1,73 m. Era o peso que eu tinha no dia da cirurgia. Então, o que me motivou foi... eu não tinha problemas psicológicos em conta estética. Eu me achava bonitinha, gordinha, sabe? Eu não me enxergava, é incrível, eu não me enxergava com a gordura que eu tinha. Agora, eu vendo as fotos, eu me choco. E fico impressionada, porque eu realmente não me via daquele tamanho. Acho que hoje eu fico me achando mais gorda, porque eu ainda me olho no espelho e não consigo me achar magra. E eu ainda não atingi a meta médica. Para o cirurgião, eu ainda tenho que perder 8 quilos. Eu estou hoje com 76 quilos. Ele quer que eu perca mais 8 quilos ainda, né? Meu IMC ainda está no sobrepeso. Embora todo mundo olhe e me diz, tu tá muito magra. Meu IMC ainda é de sobrepeso. Eu estou ainda no período de todo o procedimento pós-cirúrgico, com acompanhamento de nutricionista, psicóloga. Eu faço exercício físico com personal, sabe? Acompanhamento de perto. Mas o meu problema mesmo foi... Eu já estava começando a desenvolver a apneia de sono. O meu marido retratava que eu roncava e parava de respirar durante a noite. Eu não tinha episódios de dormir durante o dia ainda, mas certamente chegaria lá, né? Tava com o problema da hipertensão, hérnia de disco. Eu não conseguia caminhar, não conseguia fazer nenhum exercício físico para ajudar a minha perda de peso, porque eu sentia dores nos tornozelos, nos joelhos. E eu descobri ano passado que eu tinha pedra na vesícula. Aí aquilo ali foi, um médico aqui de Camaquã fez exame e disse, quem sabe tu não faz a bariátrica. Eu já havia passado pelo processo pré-operatório 2 vezes. Na primeira vez foi negado porque eu não tinha o peso. Na segunda vez foi um problema relacionado ao ginecológico que eu tive, que o meu ginecologista não quis liberar a cirurgia naquele momento. E aí na terceira vez tudo deu certo, os exames todos colaboraram, porque não é tu querer fazer. Tem toda uma investigação, exames que são feitos antes. Todo um protocolo que tem que seguir. São vários laudos e profissionais que te avaliam até chegar no cirurgião e o cirurgião dizer, bom, então tu pode operar. Todo mundo dando alta e te liberando. Exatamente. Tu faz a cirurgia. Tu passa por muitos profissionais e muitos exames. E deu tudo certo, eu digo, tinha que ser. Eu fiz em plena pandemia, não pude ter acompanhante. Eu chorava no hospital no outro dia, dizendo o que eu fiz, embora eu não tivesse dor. Eu nunca senti nenhuma dor pela cirurgia. Mas não é fácil. Eu estou vivendo todo o pós-operatório ainda, né? Então, eu estou vivenciando isso, está tudo muito fresco. Passei muito aperto, chamava Ellen, né?
Eu sou muito ansiosa também, eu tinha muitos entalos e ainda tenho, às vezes, que são consequência da minha forma de me alimentar, porque eu almoço respondendo os clientes no WhatsApp, então eu acabo esquecendo, engulo um pedaço maior e já tenho um entalo. É bem difícil. Bem, são 19 horas e 34 minutos. Depois de tanta emoção que rolou aqui, nós vamos fazer um breve intervalo. Não sai daí, porque nós vamos falar de todo o preparo do pré-operatório e vamos falar aí um pouquinho dessa nova vida e do período de adaptação, da fase de só tomar líquido, que não é fácil. Lembrando que o peso acima do peso ideal, o sobrepeso, a obesidade, é um problema clínico de saúde e que sim, os medicamentos e a cirurgia são bengalas de que tu vai usar para tu mudar a tua cabeça, o teu eu, e isso é ter saúde, uma vida nova é ter saúde, e nós vamos falar ainda um pouquinho mais sobre isso. Não sai daí, fica ligadinho, compartilha, nós voltamos já. O programa Tua Saúde volta já. Notícias, entretenimento e as melhores promoções. Acesse o portal acusticafm.com.br. Acústica e a hora certa. 7h35. Andresa Voloski Ribeiro, biomédica, esteta e acupunturista, com excelência em tratamentos que envolvem saúde e beleza. Confira as novidades exclusivas em rejuvenescimento e mapeamento facial, aplicação de botox, preenchedores, peelings químicos e skin booster, atuando na melhora das manchas, olheiras, rugas, flacidez de rosto e pescoço. Andresa Voloski Ribeiro, fone 981440140. Muito se fala em reforçar a imunidade durante a pandemia como forma de prevenção. Mas por quê? O sistema imunológico está diretamente ligado à proteção do organismo. Por isso, a Vitale preparou uma fórmula da imunidade, composto por vitamina D, vitamina K2 e zinco. Melhora a qualidade do sistema imune, permitindo que o organismo esteja mais preparado para lidar com qualquer tipo de doença infecciosa. Consulte seu médico e cuide da sua saúde. Vitale Farmácias. Se você já pensava em óculos quando pensava nas Óticas Carol, prepare-se! Chegou a OC, a marca exclusiva de óculos das Óticas Carol, desenhados na Itália, feitos no Brasil e para brasileiros. E o primeiro lançamento não podia ser mais especial, uma collab exclusiva com a Bruna Marquezine, que ajudou a criar e desenvolver todos os modelos. Tudo isso por apenas R$10 de R$ 35,90 ou R$ 359 à vista. Visite a loja próxima e peça para conhecer os óculos da OC mais Bruna Marquezine. Toda sexta-feira, a partir das 7h, você vai acompanhar o Tua Saúde com a enfermeira Fábia Richter. Um bate-papo que traz dicas de saúde para melhorar a sua qualidade de vida. Olá, queridos, eu sou Fábia Richter e eu vou estar todas as sextas-feiras, às 7h, falando sobre saúde. A saúde é importante para cada um de nós. Tua Saúde. Oferecimento: Óticas Carol, Vitale Farmácias, MS Análises Clínicas, Senac e Andresa Voloski Ribeiro. Olá, sou a Daniela, docente da área da saúde do Senac Camaquã. Estamos com matrículas abertas para diversos cursos da área da saúde, como cromoterapia, massagem desportiva, limpeza de pele, vendedor de farmácia e muito mais. Garanta já a sua vaga e aproveite as condições especiais de pagamento. Para mais informações, acesse senacrs.com.br/Camaquã ou mande um WhatsApp para 99124 6334. Senac, a força do sistema Fê-Comércio ao seu lado. Se você tem os seguintes sintomas: tosse, febre, coriza, dor de garganta ou dificuldade para respirar, faça o exame de RT-PCR, o único capaz de detectar a presença da Covid-19. Faça seu exame na MS Análises Clínicas, laboratório de Pelotas, que entrega seus resultados em até 12 horas. Agende sua coleta a domicílio ou no Drive. Ligue 539-9947-9867 ou no 539-74-1700 e também no 539-9990-7853. MS Análises Clínicas, em defesa do nosso bem mais valioso, a vida. Siga a Acústica no Twitter, @AcústicaFM.
Estamos de volta. Programa Tua Saúde. Mais qualidade de vida para o corpo e a mente. Olá, boa noite. Estamos voltando com Tua Saúde. Estamos aqui com depoimentos fortíssimos, um clima, uma energia assim super bacana aqui no estúdio. Nós vamos aqui mandar uns abraços para o pessoal que está participando e quero responder a dona Olga dos Santos, que está querendo saber se vai ter vacina segunda. Dona Olga, tem vacina até amanhã ao meio-dia. A senhora procura o posto de saúde mais perto. Sabe, Valéria, onde que ela tem que ir? Se é no centro de imunizações. Isso mesmo. Porque ela pode vacinar. Quem tem que se vacinar até o dia 15 pode já procurar e já fazer a vacina antecipada. Então a senhora pode ir amanhã fazer a vacina. Segunda vai estar fechado, tá, dona Olga? Aonde, Valério? Centro de Imunizações Viegas, junto ao Centro Social Urbano. Quem tem a carteirinha o retorno para a segunda dose, inscrita até 15 de setembro, pode ir amanhã até o meio-dia. Então tá, dona Olga, já vai amanhã, tá? Mandar um abração pro Dudão lá de Cristal, a Priscila Dias Soares, que é parceira nossa, a Stephanie Paiva, Mari Justo, tu conhece? Minha afilhada. Minha sobrinha e afilhada. O pessoal tá te mandando abraços aqui. Obrigado. O Pedro Justo, que Meu é teu filho, filhote, né? Mora em Joinville. Isso, mora em Joinville. Joinville, médico em Joinville. Um abraço, Pedro. Que legal ter ligadinho aí na acústica. Muito bem, muito obrigada. O pai merece um abraço. Eu vou te dar um abraço, vou dar um abraço nele aqui de máscara depois, em teu nome, tá? E seu Rude tá te mandando um abração aqui também do teu obrigado, aniversário. Seu Rude. Prazer em ouvir o seu nome aí. Um grande parceiro das obras lá de Cristal. Isso aí. Será que é o seu Rude, meu Rude Trap lá? Com certeza. Eu fiquei pensando no seu Rude. Nosso vice-prefeito de Cristal lá, grande parceiro da Fábio. Meu irmão, por 8 anos aí, o irmão pra vida que a vida me deu. Um abraço aí, Rude. Que legal que tu tá ligado. Até me surpreendi quem será o seu Rude. O Rude Trap. Eu lembrei que é o seu Rude Trap, dona Fábia. Vergonha, barbaridade. Então tá. Então, Rosângela Voloski, boa noite. Odete dos Santos Paiva. Magda Barros, Dulce Gonçalves, Clarice da Silva, que legal, todo mundo gostando muito, todo mundo elogiando. É isso aí. Gostaria de mandar um abraço aos irmãos de Estomaguinho. Mari Justo fez também a bariátrica? Mari Justo é outro case de sucesso aí da bariátrica. Que legal, que legal. Quero mandar um beijo então para dona Jura, que está de aniversário. É a minha vizinha, tá ouvindo o programa. Que bacana saber que as pessoas prestigiam. Eu fiz algumas anotações, mas preciso dizer que o Tua Saúde está no ar graças a Óticas Carol, a maior rede de óticas do país, Vitale Farmácias cuidando de você, MS Análises Clínicas em defesa do nosso bem mais valioso, a vida, Senac, a força do sistema Fê Comércio, Andressa Voloski Ribeiro, biomédica, esteta e acupunturista. Eu anotei aqui enquanto vocês falavam e assim, nós precisamos falar um pouquinho deste período pré-operatório, né? É preciso aprender a mastigar para não acontecer isso que a Lilian falou, né? De engolir muito rápido e aí se entalar. Quem vai dizer o que é o tal do entalo? Quem vai descrever isso? Eu acho que eu sou a mais qualificada para o assunto. Eu sou aquelas pessoas... Até hoje eu como muito rápido. Mas não pode, Não né? pode. Eu não vou mentir e dizer que eu sou um sucesso. Porque eu como muito rápido. Hoje eu estava no município de Chuvisca e eu me sentei para almoçar. E quando eu saí, entrei no carro e girei a chave, eu vi que eu tinha ficado 6 minutos dentro do restaurante. Em 6 minutos eu almocei. Lógico, uma quantidade muito pequena, né? Mas eu acho que eu já estou conseguindo driblar e já estou mastigando e engolindo rápido. Eu já não sofro mais entalos. Nos primeiros dias eu achei que nunca mais na minha vida eu fosse comer. Porque o meu primeiro prato de refeição que eu pude comer sólido era massa cabelinho de anjo, aquela bem, e guisado, moído 3 vezes. Foi a primeira refeição. Pela cara da Ellen, foi a primeira dela também. E a minha primeira colheradinha, porque era uma colherada pequena, de massa, voltou. Eu não consegui comer. Eu demorei alguns dias para conseguir comer. Aí eu já queria voltar para papa ou para sopa. Só que não pode. Tu tem que reaprender a comer. Mas muitas vezes falei com a Ellen.
posso mesmo. Não, Lilian, tu tem que seguir o processo, Lilian. É um processo, né? Porque eu não conseguia. Eu sofria muito. A minha mãe diz, agora é só o que falta tu ficar assim. Um dia ela me disse, porque ela ia atrás do banheiro, porque ela sabia que eu estava indo vomitar. Não é que tu force, é que tu fica num ponto que tu não consegue respirar. Então, e não, eu dizia que eu não estou vomitando, eu estou cuspindo, porque tu cuspia para fora, porque parece que fica aqui. Aí eu fui em consultas, o cirurgião, tanto o cirurgião quanto o clínico disseram que a passagem era muito pequena, que eu tinha que mastigar mais. A psicóloga falou, a nutricionista falou, todos eles te ensinam e te instruem, mas é a tua cabeça que tem que processar aquilo. Eu demorei muito, depois eu comecei a comer mais devagar e mastigando mais, mas eu já vejo que hoje eu estou saindo um pouco dessa regra e eu tenho que me policiar para voltar, porque senão eu vou começar a comer mais do que o meu estômago suporta e eu vou acabar dilatando. Então, tem essa importância também de tu comer devagar para o teu cérebro assimilar o quanto tu tá ingerindo para tu não comer mais do que o necessário. Eu usava umas artimanhas, assim, né? Então, tipo, quando eu comecei na alimentação, né, mais sólida, eu me retirava da mesa, eu não comia na mesa, né, com a minha família, porque quando a gente tem aquele momento social, né, no encontro com todos. Mas a comida tem isso, ela tem esse apelo social, tem, né? Vamos juntar aqui, vamos fazer uma comida. Se alguém chegar se alguém chegar na casa da gente, a gente quer oferecer alguma coisa para comer, né? E eu fazia isso, porque eu também, né, a gente começava e eu via que eu me distraía comendo, né, conversando, e aí, desculpa, acabava levando uma quantidade maior à boca. Então, o que eu fazia? Eu servia numa cumbuquinha, comia muito em pires de xícara, assim, que era para parecer que tinha um monte de comida no prato, né, tipo enganar o cérebro. Colherinha muito pequenininha, garfinho menor, assim, e eu me retirava da presença das pessoas, pedia licença, né, digo, agora eu vou almoçar, vou comer separado. E eu saía, ia comer na sala ali, tentava comer bem devagar, sabe? Porque quando eu estava conversando, eu me distraía, não mastigava. Pensa que a gente passa anos da vida da gente comendo de uma determinada maneira, aquilo vira um piloto automático. Então, a gente precisa aprender a comer de novo. Uma coisa que eu falo para todos, e olha que muitas pessoas, né, tomaram assim a decisão, né, e de ir avaliar a possibilidade, né, de fazer a cirurgia bariátrica. Por isso, assim, porque eu sempre digo que, desculpa, eu sempre digo assim, a cirurgia não é uma fórmula milagrosa. Quantas pessoas, né, garanto que todo mundo conhece, várias pessoas que fazem a cirurgia, não reaprendem a comer, não trabalham a sua cabeça para aquilo e acabam ganhando peso novamente, engordando novamente. Tem gente que não consegue nem chegar no peso adequado da cirurgia. Então, assim, é um processo físico e psicológico, né? Então, é uma coisa, assim, que a cirurgia, ela serve de bengala para te ensinar a caminhar novamente. É aquilo que a gente vai na nutricionista e ela diz, tu tem que te alimentar de 3 em 3 horas, pequenas quantidades, tu precisa comer devagar, tu precisa mastigar bem. E é o que a gente passa a fazer depois. Claro, tem a ajuda de sentir pouca fome? Tem. Se tu me perguntar assim, tu sente fome, né, depois que tu fez a cirurgia bariátrica? Quando eu comecei a me alimentar e que o meu organismo aprendeu a comer de 3 em 3 horas, aquilo era um relógio. Inicialmente, eu marcava no timer, no laboratório. Eu sempre tinha alguma coisa para beliscar, ou então eu carregava para o serviço a minha gelatina, né? Que tem toda aquela fase ali. Mas, assim, o organismo da gente aprende a comer de novo. Então, a cada 3 horas tu tinha fome. Era isso que tu ia dizer. E eu tenho até hoje. Eu, às vezes, estou no microscópio, né? Porque eu procuro seguir isso. E eu, às vezes, estou no microscópio ali, focada, e digo assim para as gurias, eu digo, vou ter que ir lá comer um negócio, porque deve ser umas 3h30, 15 para as 4. E eu levantar a cabeça, olhar para o relógio, e realmente é reloginho, assim. Eu sou uma pessoa que fico mal-humorada se eu não comer. Quando eu era gordinha, eu passava 12 horas sem comer.
E eu sentia fome? Não, eu não sentia. Fome de roer o estômago mesmo, eu não sentia fome. A gente come muito mais por compulsão, assim, né? Tá na hora, tu vai lá, tu senta e almoça. Mas eu passava a tarde inteira sem comer nada, até 9h30 da noite. Aí sim, aí tu para e aí aquela, né? Abundância toda, né? Sim. Tu aprende, o teu cérebro aprende, né? Não sei se com vocês aconteceu isso, mas assim, teu paladar muda. Muda muito. Porque eu acho que o teu cérebro entende assim, que se tu comer uma lasanha, tu vai passar mal. E vai passar mal por vários fatores. É muito queijo, é muita gordura. O excesso de gordura, o excesso de doce faz a gente passar muito mal. Então, assim, tu aprende que se tu comer cenourinha ralada, né, alface, né, mastigar minha carne, uma carne, né, assim, tipo um frango desfiado, coisa assim, tu consegue comer mais quantidade, né? Então, assim, ó, parece que tu tá comendo um monte. Né? E são coisas de fácil digestão. E sentir o sabor das coisas, apreciar, porque quando tu mastiga mais, tu também sente mais o sabor, né? E eu aprendi assim, é muito difícil. Eu também tive muito entalo. Também tinha técnica para ir, ainda contei para a Lilian, né? Eu digo, olha, tem técnica para ir vomitar. A gente acaba tendo vamos explicar para as pessoas o que é o entalo. O entalo é assim, a gente tem na entrada do estômago como se fosse uma válvulazinha, assim, né? E aí aquela porção, ela também é operada. Então, assim, por quê? Porque normalmente quando a gente ganha peso, ela vai abrindo. E por que normalmente, né, quem tem sobrepeso tem gastrite, tem azia, porque ela vai alargando, né, e o ácido do estômago sobe. Então, assim, ela vai esticando. E aí, quando tu faz a cirurgia, o médico estreita aquela entradinha do estômago de novo. Se tu não cortar muito miudinho, tu não mastigar muito, quando chega ali, ele não passa. Não é que ele caia no estômago e tu vomite. Ele não passa. Ele fica aqui. E tu sente uma dor horrorosa. Um aperto no peito, é uma dor horrível. Tu não consegue respirar direito. É bem danado, assim mesmo, né? Se tu me perguntar, eu passo por isso de vez em quando. 10 anos depois da cirurgia, assim, tem determinadas coisas que eu evito comer porque é sagrado. Peito de frango desfiado. Nunca mais comi. Um risoto, se eu for fazer um molho de frango desfiado, eu uso coxa sobre coxa. Eu não uso peito, porque eu me entalo e acabo vomitando. Então, assim, esse é o entalo. O que acontece, né? E ainda eu dizia para a Lilian, olha, tem técnica, né? E às vezes as pessoas dizem assim, né? Ai, coisa horrorosa vomitar. Mas não é exatamente o que eu ia comentar. Diferente. É diferente. O leigo, a pessoa que não fez a cirurgia, associa o vômito, meio feia, ao mal-estar, tu tá ruim do estômago, tu tá não sei o quê. Tá com... Esse vômito essa volta do alimento que não conseguiu engolir, não conseguiu chegar ao estômago, eu também passei muito por isso. Quando aquilo volta, tu dá uma respirada e tu tá absolutamente normal. Tu continua a refeição. Eu fazia... Tu dá uma respirada, toma um golinho d'água e vida que segue. Eu ainda continua a tua refeição. Não é aquela coisa assim, as pessoas, os ouvintes devem estar pensando, vomitou, não sei o que. Não, tu não tá com nenhum problema. Regurgitou, na verdade. Tu volta aquilo ali, que não caía bem. Tu não tá com mal-estar da... Tá expelindo algo que está... Simplesmente é uma coisa, um objeto um pouquinho maior que tu não conseguiu engolir em função do anel gástrico que ficou te apertando, que fez aquela tua entrada do estômago tá diminuída, tu não conseguiu entrar no teu estômago, não mastigou, era um objeto um pouco maior, um tamanho um pouquinho maior, tu não mastigou, voltou, tirou aquilo ali. Continua a refeição. A vida que segue. E as pessoas se acostumam, né? Todo mundo que me rodeia, assim, durante muito tempo era assim, eu nunca tomava nada, nenhum tipo de líquido. Até hoje eu não bebo com
A Alimentação. comida, não. Mas quando ocorria isso, às vezes eu estava sentada na mesa e aí eu dizia assim, eu vou ter que levantar. Entalou. E aí tu levanta. Mas tu levanta assim, porque tu não consegue nem respirar e falar direito. Eu ia na geladeira, um copão d'água. Eu ainda disse pra Lilian, tem técnica. Um copão d'água pra não machucar, assim. Porque tá entupido aqui. Aquilo é que nem um cano entupido. Aí tu toma... Eu tomava a água, assim, ó, de guti-guti. E era só baixar a cabeça. Ele volta. Não tem o mesmo gosto do que tu vomitar. Não tem ácido do estômago. Não tem nada. E aquilo acaba sendo uma coisa que é muito, muito pior tu tentar segurar. Porque aí, sim, conforme vai passando os minutos ali, meu Deus, não passa, a dor é horrível, e aí, para devolver, parece que fica pior, assim. Então, eu só levantava, de licença e deu. E é diferente, né? Mas é danado. É difícil. Eu sofri isso em restaurante. Em janeiro, eu fui para Santa Catarina, eu tinha feito a cirurgia em novembro, eu não tinha 60 dias de cirurgia, o meu cirurgião autorizou que eu viajasse. Eu estava comendo a comida adequada, mas no restaurante que eu fui tinha só peito de frango dentre as opções que eu podia comer, porque eu ainda... Frango grelhado é péssimo. É pra matar, né? Então, longe disso. Com menos de 2 meses, eu tinha alguns alimentos proibidos ainda. Eu só passei a poder comer tudo depois de 6 meses. E eu fui pro banheiro, me senti mal. Eu tava no banheiro, quando eu saí, tava uma moça, eu falei pra ela, eu me senti mal. Ela, tu fez bariátrica? Ela era uma pessoa que tinha feito bariátrica há 9 anos, e ela viu pelo jeito que eu entrei no banheiro e pela rapidez. E pelo jeito que tu sai, né? Porque que eu tinha entrou mal e saiu feliz da vida. Tu não sai com o mesmo aspecto que tu sai do banheiro quando tu está passando mal mesmo, que tu realmente vomita. Mas né? não é algo, não é tu algo sai, legal, sai assim, fácil. Ai, graças a Deus que eu sou boa. E isso às vezes acontece, assim. Eu tive outras coisas que também são coisas que a gente precisa aprender a lidar. Se tu me perguntar, tu come doce, como muito pouco doce. Eu aprendi a não comer doce. Eu tive 4 desmaios por dumping, que é um dumping é o nome que dá ao excesso que a glicose causa, né? Porque assim, ó, a gente tem uma absorção completamente diferente. Eu fiz bypass, então eu tive um desvio no intestino de 1 metro, né? Então, assim, o estômago também, muito pequeno. Então, no estômago cruza muito ligeiro, chega ao intestino muito ligeiro. A nossa absorção né, na primeira porção intestinal. E aí, assim, ó, e aí dá aquele pico, assim. E dá aquele pico e manda para dentro da célula e ele baixa. E aí tu cai junto, assim, né? Então, é uma situação bem, bem complicada. Excesso de gordura. Eu me lembro a primeira vez que isso aconteceu, um bolo com bastante nata, assim, eu pensei, vou comer só um pouquinho. E eu realmente, era aniversário, né, da minha funcionária, e eu comi só um pouquinho. Mas aquele pouquinho, né, meu Deus, assim, é horrível. A gente tem uma sudorese horrorosa, né, tudo fica preto e tomba. Eu já tombei 4 vezes. 2 delas, uma eu fiz de propósito, né, tipo, café e nega maluca com cobertura, pra mim era barreira, assim. Isso que já fazia anos que eu tinha, né, já fazia uns 2 anos. E uma vez aconteceu, na segunda quase aconteceu. E aí eu cheguei e tinha, né, nega maluca, cobertura. E eu adoro com cafezinho preto, assim, né? E eu bem, né, digo, eu vou testar. Depois tomei e desmaiei de novo. Nunca mais também fiz esse casamento, né? Queridos, olha só, faltam 2 minutos para acabar o programa. Sério? Sério. Eu tava te fazendo sinal, Ellen. Eu quero... A gente combinou de outra forma. Eu disse que elas iam falar muito. Eu falei que 1 hora era pouco. Dizer para todos que eu só estou fazendo o programa da cirurgia bariátrica porque eu já vi pacientes lá em Cristal. Nós operamos mais de um paciente pelo SUS por cirurgia bariátrica. Existe um grande programa do Ministério da Saúde na cirurgia bariátrica, e se tu que está nos ouvindo fica pensando, mas eles fizeram porque tinham um plano de saúde, porque puderam pagar, o SUS oferece essa cirurgia, mas tu tem que passar por todo o processo que todos eles passaram. Tem que ir muitas vezes ao psicólogo, ok? O psicólogo precisa dizer, ele está de alta, ele está preparado para fazer cirurgia, porque a cabeça dele está preparada. E assim mesmo, vocês viram todos os relatos das pessoas que estão aqui, das pessoas queridas, falando que ainda assim passaram trabalho, porque a cabeça
São muitos anos com uma cabeça que come fartamente, vorazmente, velozmente, né? Só uma colocação, como eu sou da área da saúde, né, também, te digo assim, ó, hoje os planos de saúde estão autorizando a cirurgia bariátrica com muita facilidade, com muita rapidez. Por quê? Porque para o plano de saúde é muito mais caro um idoso com sobrepeso, né? Ou depois, quando a pessoa começa a ter... Custa muito mais ter que fazer outros procedimentos cirúrgicos, tratamentos, né? Então, é mais barato para o plano te autorizar a cirurgia agora, porque tu evita outros problemas de saúde, né? Então... É uma coisa importante para as pessoas se informarem. Já falando sobre a questão do SUS, o mesmo médico cirurgião, eu e a Ellen fizemos com o mesmo médico. O João Vicente foi com outro, eu até cheguei a consultar com o cirurgião dele também. O nosso, ele faz as cirurgias pelo SUS na Santa Casa. O mesmo cirurgião, a mesma equipe. Então, não é algo que é inatingível. Tem todo o procedimento. Tu vai procurar o atendimento no posto de saúde de tua referência. Tu vai ser encaminhado pela regulação. Vai ser encaminhado quem mora em Camaquã para Porto Alegre. Mas eu conheço, sim, muitas pessoas que fizeram pelo SUS. E é o mesmo atendimento, os mesmos profissionais. Isso aí. Então, a psicóloga tem que dar alta, nutricionista tem que dar alta, o clínico tem que dar alta, né? Também. Tem que dizer que tá tudo bem. Psiquiatra, é isso aí. Vamos só para a gente lembrar bem, né? Quem mais? Profissionais envolvidos com a questão alguns mental, planos, eu não né? sei o SUS, alguns planos de saúde exigem também o laudo do endócrino. Eu tive. Eu não precisei fazer, mas alguns... Talvez dependendo da situação, também alguma doença social. Eu tive que fazer, né? Queridos, preciso encerrar o programa. Uma judiaria, era um programa que merecia realmente, principalmente com a presença de vocês aqui, durar 2 horas, mas nós precisamos encerrar o programa ao oferecimento de Óticas Carol, Vitale Farmácias, MS Análises Clínicas, Senac, Andressa Voloski Ribeiro, e eu vou dar assim 20 segundos para você se despedir do pessoal. Primeiramente, assim, é um prazer estar aqui, né? E espero que a gente, né, possa ter contribuído. Esse foi o meu intuito, né? Como eu sou da área da saúde, assim, então o intuito é dizer para as pessoas que têm como buscar uma melhor qualidade de vida, sim, né? E espero que eu tenha ajudado e me coloco à disposição, assim como já tive à disposição de muitas pessoas, eu sempre me coloco à disposição, porque nada melhor que a experiência vivida, né? Vivida, E muito obrigada pelo convite, né? Realmente fiquei lisonjeada. De nada, Ellen, foi ótimo te ter aqui. Muito obrigada por ter vindo. Da mesma forma, Fábia e amigas Ellen e Lilian, pessoas que têm dúvida de fazer isso, façam, procurem olhar os casos que deram certo, como os nossos, graças a Deus. Infelizmente, a gente sabe que algumas pessoas não tiveram sucesso, mas quem tem dúvida, procure fazer. Procure fazer porque o resultado, com certeza, é positivo. Corra o risco e se esforce e que o resultado vale a pena. Vale a pena mesmo. Né? Só quem teve essa segunda oportunidade de vida que pode avaliar o quanto é positivo isso, quanto foi bom isso. A vida melhora muito depois da cirurgia, com certeza. Que legal. Parabéns pelo teu aniversário. Obrigado por ter vindo aqui numa sexta-noite, no teu aniversário. Nossa, perfeito. Massa, muito obrigada. Obrigado, Fábia. Lilian? Fábia, minha amiga, queria agradecer pelo convite, também por estar ao lado de amigos aqui. E assim como o João falou, se houver a indicação médica da cirurgia, eu acho que não se deve hesitar. Porque eu achava que eu não teria vida normal e hoje eu já tenho vida normal. E o que é uma vida normal? É eu cuidar da minha alimentação para o resto da vida. Eu vou cuidar do meu corpo, da minha alimentação para o resto da vida. E essa é a regra. Hoje eu posso comer tudo, mas eu sei que eu não devo. Então essa é a regra para todo mundo. Se no final de semana eu comi um pouco a mais, de segunda vou recomeçar com a minha dieta e com os meus exercícios. Vale a pena, eu sou uma nova pessoa, eu durmo bem e eu vivo bem. E também estou à disposição de qualquer pessoa que quiser tirar dúvidas e falar sobre a cirurgia.
Ter saúde é uma decisão e vocês ouviram isso na vida real. Fiquem com Deus, com muita saúde, muita paz. Tenham um ótimo final de semana, um excelente feriadão. Se cuidem, não comem demais. Eu quero convidar vocês para terça-feira às 15h assistirem o Tua Saúde Melhores Momentos. Vai dar uma reprise bacana aqui de tudo que foi falado. Então, muita saúde, muita paz. Até semana que vem. Você acabou de acompanhar na Acústica o programa Tua Saúde, mais qualidade de vida para o corpo e a mente. Todas as sextas a partir das 7 da noite. Nas ruas, em casa, nos agitos. 97. A rádio de todas as estações.